Caríssimos irmãos, nós chegamos praticamente no último domingo do tempo comum. Próximo domingo a igreja nos convida a celebrar a festa de Cristo Rei. É quando nós vamos dizer com a boca cheia que Cristo é Rei. Rei da minha vida, Rei da minha história, do universo. A igreja nos propôs 33 domingos para refletirmos sobre a nossa caminhada na fé, a nossa caminhada na esperança. É por isso que estamos chegando perto do final do ano litúrgico. E o calendário litúrgico, ele não é igual ao calendário civil. O calendário civil, primeiro dia do ano, 1º de janeiro. O calendário litúrgico começa no primeiro domingo do Advento. E o Advento é o tempo que nós preparamos o nosso coração para receber Jesus, com uma vida santa, com uma vida reta. Portanto, nós cristãos católicos, nós vivemos um tempo fora do tempo. Vivemos o tempo da graça, vivemos o nosso Kairos, mas é uma vida vivida numa fé madura, numa fé autêntica, numa fé comprometida. Então, chegando ao final do nosso ano litúrgico, nós precisamos fazer uma pergunta para nós mesmos e nos perguntar: como é que nós aproveitamos as graças e as oportunidades de conversão que Deus nos concedeu ao longo das diversas celebrações que nós participamos nesse ano? Como é que nós absorvemos essa graça na nossa vida? Será que houve uma mudança de vida? Será que houve uma mudança de comportamento? Caso contrário, meus irmãos, nós não precisamos nem vir na igreja mais, porque senão nós vamos transformando a comunidade numa reunião de condomínio, num clubinho de amigos. Eu preciso produzir frutos depois da minha experiência de encontro com Cristo. Eu preciso fazer multiplicar os meus talentos. Senão não faz sentido a nossa caminhada. A gente passa a ser uma pessoa fingida, uma comunidade de pessoas fingidas, que não tem compromisso com nada, que está à toa no domingo à tarde. Então vamos lá para a igreja, mas sai daqui do mesmo jeito. E quando a Eucaristia, quando a palavra de Deus, quando o encontro não transforma a nossa vida, então não faz sentido a nossa caminhada de fé. A liturgia desse domingo, o domingo de número 33, vem nos advertir sobre a nossa responsabilidade de sermos testemunhas comprometidas com o reino de Deus, de anunciar o reino de Deus, de semear o reino de Deus, começando semeando dentro da nossa casa, lá no meio, no ambiente familiar, onde muitas vezes é mais difícil falar de Deus. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, tirada do livro dos Provérbios, capítulo 31. O livro dos Provérbios é um livro de ditos, de sentenças, escrito por uma comunidade ou por um grupo de pessoas muito sábias. E qual foi o objetivo de escrever esse livro dos Provérbios, esses ditos, essas sentenças? Se não definir uma espécie de ordem da sociedade, em que as pessoas possam viver sem nenhum transtorno, possam viver tranquilas. Os estudiosos dizem que esse livro foi escrito no século X a.C., portanto, há 1000 anos antes de Cristo, contemporâneo do rei Salomão. Mas também não faz muito sentido. E o texto de hoje vem nos dizer o seguinte, vem nos apresentar a figura de uma mulher virtuosa. É interessante que são pouquíssimos os livros na Sagrada Escritura que elogiam a mulher. Existe um provérbio que diz o seguinte, que o homem errado é mais certo, um homem errado é mais certo do que uma mulher certa, vale mais do que uma mulher certa, para dizer o preconceito que existia com relação às mulheres. E de repente a liturgia nos apresenta um texto que exalta as qualidades de uma mulher,
uma mulher virtuosa, uma mulher que administra bem a sua casa, uma mulher que não deixa faltar nada na sua casa. E o texto diz lá no versículo 11 e versículo 12, que ao perceber isso, o seu marido descansa, o seu marido deposita nela confiança. Nós podemos até ler, seu marido confia nela plenamente e não terá falta de recursos. Ela lhe dá só alegria e nenhum desgosto todos os dias da sua vida. E essa mulher virtuosa, diz a primeira leitura, ela trabalha a lã. Não fala para que ela trabalha a lã, mas nós podemos deduzir que uma mulher que trabalha a lã é para que no inverno a família possa ficar agasalhada, tenha agasalho suficiente para enfrentar o inverno. Essa mulher se encarrega dos afazeres domésticos. É uma mulher de coração generoso, diz a primeira leitura, que partilha do fruto do seu trabalho com os pobres, versículo 20. E aqui, depois do versículo 20, o versículo 30, talvez dá o segredo e o coração dessa primeira leitura. É uma mulher que não se preocupa com a aparência, mas se preocupa primeiro em respeitar os mandamentos. Nós podemos traduzir isso como: é uma mulher que não fica procurando clínicas de beleza o tempo todo, é uma mulher que não fica se emborrachando da cabeça aos pés para parecer bonita para o mundo, mas é uma mulher que permite que Deus more dentro dela, permite que Deus fale na sua vida. Nós estamos criando uma geração de pessoas que se preocupa mais na aparência, se preocupa mais em passar-se por bonita para os outros, mas muitas vezes o coração é feio, o coração é sujo. Eu fico até meio escandalizado quando eu vejo passar aqui na frente da igreja mães carregando seus filhos, me perdoe o uso do palavrão, mas vestida como pequenas prostitutas, explorando o corpo de uma criança de 9, 10 anos de idade. Mostrando para quem? Despertando o desejo em quem? Será que são mulheres virtuosas? Mulheres que vestem as suas filhas como pequenas prostitutas? Meus irmãos, nós estamos vivendo uma inversão de valores muito grande. E se nós cristãos não tivermos a ousadia de fazer a diferença, nós vamos acabar entrando na onda e achando que está tudo certo. Depois a leitura continua dizendo que essa mulher, uma mãe de família, ajuda o seu marido a dirigir a casa, auxilia na administração dos bens, da propriedade. E essa mulher merece todo o louvor, diz a primeira leitura. E merece mesmo. Uma mulher que rejeita até a própria beleza para poder estar a serviço da sua família é agradável diante dos olhos de Deus. Depois nós temos a segunda leitura, carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a comunidade de Tessalônica. E a grande questão nessa comunidade dos Tessalonicenses não era outra coisa senão sobre a segunda vinda de Jesus. Aquilo que nós chamamos na teologia de parousia, é o termo usado para falar dessa segunda vinda de Jesus, lá no final dos tempos. Então, tanto São Paulo, como as comunidades que ele foi fundando ao longo da sua caminhada, acreditavam nesse dia do Senhor, o dia em que Jesus viria no final dos tempos para acertar as contas. E eles acreditavam que isso ia se dar num curto espaço de tempo. Só que o tempo foi passando e Jesus não aparecia. O final dos tempos não acontecia. Aí surgiu uma questão e uma dúvida dentro da comunidade. Eles se perguntavam o seguinte: e aqueles irmãos nossos que já morreram? Quando Jesus voltar pela segunda vez, como é que vai ser? Aí São Paulo tenta esclarecer, dizendo que tanto aqueles que já morreram, como aqueles que estão vivos, todos vão participar do triunfo de Cristo.
Todos vão participar da vitória de Cristo. Aí Paulo continua escrevendo esse texto, continua a carta com esse texto de hoje, dizendo que o cristão deve estar sempre preparado, porque nós não temos uma data exata em que Jesus vai voltar, uma hora exata em que vai acontecer o nosso acerto de contas. E ele começa a usar, hoje usa duas figuras importantes. Diz o seguinte: Deus vai nos surpreender como um ladrão, vai chegar como as dores da mulher que vai ter um parto, que chega de repente, de maneira até que inesperada. As mulheres de parto, tudo bem, esperam, mas o ladrão não. Até porque se nós soubéssemos, nós fecharíamos a nossa casa. E São Paulo diz: para isso é preciso estar preparado. O cristão precisa estar preparado. E ele diz na segunda leitura: nós não somos das trevas, de modo que esse dia venha e nos surpreenda. Nós somos da luz. Lá no dia do nosso batismo, nós fomos chamados a sermos luz do mundo. Portanto, é preciso assumir os compromissos do batismo. E os compromissos do batismo são poucos. Primeiro, ser filho da luz. Depois, viver a alegria de ser filho de Deus. E na alegria de ser filho de Deus, alimentar a nossa esperança de um mundo melhor, esperança de um mundo que saia das trevas em que está se mergulhando e volte para o caminho da luz. Esses são os compromissos nossos de cristãos. Ser o sal da terra, capaz de dar sabor às coisas dessa terra. E por fim nós temos o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, que continua praticamente a segunda leitura. O texto desse Evangelho, do Evangelho de São Mateus, nos define como é que nós devemos preparar e esperar essa segunda vinda de Jesus. Essa história aconteceu no ano 80, em que começava a esfriar já aquela euforia inicial da igreja que estava nascendo. Esperavam a segunda vinda de Jesus e essa segunda vinda não acontecia. Muitos tinham visto Jesus com os olhos da carne e de repente Jesus não volta, começa a esfriar a fé, e isso, somando com a perseguição que a igreja sofreu no primeiro século, perde totalmente a credibilidade. Então surge esse texto que nós lemos no Evangelho de hoje, que conta a história dos talentos, a parábola dos talentos. O talento, na época de Jesus, um talento equivalia a 36 quilos de ouro, ou melhor, a 36 quilos de prata. E 36 quilos de prata era equivalente a 3.000 dias de trabalho. Então era uma quantidade razoável que esse patrão distribui para os seus empregados. E diz que para um ele deu 5 talentos, para um outro ele deu 2 talentos, e para um terceiro ele deu 1 talento. E quando ele retorna da viagem, ele vai acertar as contas. E diz o Evangelho que os 2 primeiros foram elogiados por ele, mas o terceiro foi criticado e foi condenado por ele. Meus irmãos, nós somos esses servos. Deus é esse patrão do Evangelho de hoje, que não aceita a acomodação da nossa parte, que não aceita uma vida de preguiçosos. Os dons e os talentos que nós recebemos, eles devem render. Caso contrário, o reino de Deus deixa de ser uma realidade. Nesse reino de Deus não existe meio termo: ou nós embarcamos nessa aventura que se chama reino de Deus, ou nós não embarcamos. Nós não podemos ficar no meio termo. Nós não podemos caminhar a vida toda com um pé em cada canoa. Vai chegar uma hora que uma canoa vai para um lado, a outra canoa vai para o outro, e nós vamos cair num abismo, vamos perder totalmente a confiança e a segurança em Deus, porque a nossa caminhada de fé, ela foi feita, construída sem isso. Deus não nos espera com as mãos vazias. Ele nos encheu de talentos,
nos encheu de dons, e esses dons, eles precisam multiplicar. Caso contrário, no dia do meu acerto de contas com Deus, eu vou estar com as mãos vazias, vou estar com as mãos, muitas vezes, às vezes até cheia de coisas que o mundo foi colocando na minha vida, e eu fui me apoderando dessas coisas, e abrindo a mão e deixando os talentos de Deus ir embora. Que nesse quase início de tempo novo na nossa igreja, que nós possamos deixar enterrados na nossa vida a maldade, que nós possamos deixar enterrado na nossa vida a fofoca, o espírito de divisão, a murmuração, que muitas vezes nós entramos nessa murmuração contra Deus, contra a comunidade, contra o reino de Deus que está para acontecer no nosso meio. Que nós possamos entrar nesse tempo novo que a igreja nos propõe, com impotência dentro de nós, a multiplicação desses dons que Deus nos confia sempre. Vamos pedir para Deus essa graça, que nós possamos ser esse servo capaz de multiplicar os dons que Deus nos confia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.